Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. O meu nome é Benício, eu tenho 33 anos, eu moro no Rio de Janeiro. Hoje eu irei contar um relato que aconteceu comigo e a minha namorada no ano de 2021 e que a partir deste dia a minha crença mudou para o resto da minha vida. Eu sempre gostei de acampar para ficar mais próximo à natureza. Adoro tomar banho de cachoeira, ouvir o som dos pássaros. Eu sempre me senti em paz nestes lugares e toda oportunidade que eu tinha de passar algum final de semana longe do estresse da capital, eu não pensava duas vezes. Eu arrumava minha mochila e partia sem destino para mais uma viagem. Toda vez que os meus pais ficavam sabendo que eu iria acampar, os mesmos me pediam para eu ter cuidado, pois os lugares que eu tinha o costume de acampar eram bem afastados da cidade, pois hoje em dia a criminalidade está em um nível altíssimo em todos os lugares. Porém, eu não dava muita ideia para estes tipos de conversa, pois em minha concepção, nos lugares no qual eu gostava de frequentar, além da criminalidade ser praticamente zero, eu preferia correr o risco, pois eu amava ficar afastado de todo o transtorno da cidade grande. Certa vez eu estava conversando com o Raul. O Raul era gerente da minha loja. Em meio a vários assuntos, surgiu uma conversa sobre lugares assombrados. O funcionário me contou que ele foi nascido e criado no interior do Rio de Janeiro e que o mesmo foi acostumado a escutar assuntos sobre coisas bizarras e sem explicações e que constantemente eram contados pelos seus pais e avós. Relatos estes que para um cara da capital, assim como eu, era praticamente fantasioso. Na verdade, eu nunca fui ligado nestes assuntos sobre assombrações, pois para mim, morreu, acabou tudo. Eu era bastante cético nestes tipos de assunto. Até que passaram-se alguns dias, eu acabei conhecendo a Júlia, que atualmente se tornou a minha namorada, pois no ano passado estávamos nos conhecendo melhor. A Júlia era bem diferente de mim. Ela acreditava em assombrações e em vida após a morte. No geral, ela acreditava até em lobisomem, algo que para mim era uma loucura, isso tudo, pois segundo ela, por ter sido criada a maior parte da sua vida na roça, mais precisamente no interior do Ceará, então era normal acreditar nestes assuntos. Inclusive, segundo ela mesma, já presenciou algumas vezes. Na verdade, ela me lembrava até o Raul, com esses tipos de assunto. Foi aí que me deu um estalo em minha mente. Será que isso tudo não é verdade? Não é possível, tanto a Júlia quanto o Raul têm o mesmo tipo de assunto. Como pode isso? Já acampei em vários lugares e nunca vi nada de anormal. Bom, na verdade eu fiquei em transe, pensativo, ao ponto de não prestar atenção no restante da conversa com a Júlia. Lembro-me que eu fiquei com aquele tipo de assunto em minha cabeça durante o restante do dia. No dia seguinte, eu perguntei a Júlia se ela gostaria de acampar comigo. Ela não titubeou e aceitou o meu convite. No caso, seria para irmos a um lugar chamado Aldeia Velha, uma cidadezinha aqui no interior do Rio de Janeiro, um local perfeito para acampamento.
em meio à natureza e próximo a várias cachoeiras. Foi então que eu marquei para o próximo final de semana. Quando foi sexta-feira, após o almoço, eu fui para minha casa arrumar as minhas coisas para acampar com a Júlia. Assim que eu terminei tudo, passei em sua casa e fomos rumo à Aldeia Velha. A viagem foi super de boa. Chegamos no entardecer e fomos logo arrumando a nossa barraca no local. Estava muito frio no dia. Pouco tempo depois, estávamos conversando e tomando um bom vinho dentro da barraca, ao som da cachoeira, que estava a alguns metros de onde nós estávamos. Após algumas horas, acabamos pegando no sono. Lembro-me que eu acordei com o barulho de alguns animais, que pareciam estar bastante assustados durante a noite, e isso me deixou um pouco intrigado. Clareei com a lanterna do celular o rosto da Júlia, e a mesma estava em um sono profundo. Foi quando eu abri a barraca para ver o que estava acontecendo, e como já era de se imaginar, não havia nada, literalmente nada. O breu era assustador. Achei melhor voltar a dormir. Demorei um pouco a pegar no sono, assim adormecendo depois de um tempo. No dia seguinte, perguntei a Júlia se ela tinha ouvido alguma coisa de anormal. A Júlia me respondeu que não. Ela não se lembrava nem da hora que tinha pegado no sono. Porém, ela me perguntou o que foi que eu havia escutado. Foi então que eu contei para ela dos barulhos de animais correndo assustado. A Júlia me falou que poderia ser algum predador de grande porte ou alguma entidade espiritual, pois muitas entidades ficam perambulando em meio à mata. Eu preferi acreditar no predador de grande porte, pensei comigo mesmo. Aproveitamos todo o dia de sábado. Fomos em algumas cachoeiras, porém, a cachoeira no qual a Júlia mais gostou foi a que tem o nome de Sete Quedas, que realmente é muito bonito o local. Aproveitamos para irmos ao centro da cidade, para comprarmos mais algumas coisas para passarmos a última noite. Lembro-me de termos chegado antes do escurecer. Fizemos o mesmo ritual da noite anterior. Conversamos de tudo, namoramos bastante, bebemos vinho e depois fomos dormir, até que então acordei assustado, com um grito de pavor da Júlia. Quando percebi, a Júlia não estava comigo na barraca. A barraca estava totalmente aberta. Eu me lembro de um pavor gigantesco que tomou conta de mim. A minha espinha estava congelada. Com a luz do celular, peguei a lanterna que estava em minha mochila. E quando eu saí da barraca, eu vi algo bizarro. A Júlia estava paralisada, como uma estátua, completamente em estado de choque. E em sua frente começaram a aparecer algumas bolas de luz. Eram umas 5 bolas do tamanho da nossa barraca. Estas bolas de luz estavam a uns 20 metros de distância. Eu fiquei muito confuso com aquilo. Foi quando aquelas bolas, em pouco tempo, começaram a desaparecer. Eu peguei a Júlia pelo braço. Foi quando ela me olhou completamente assustada e começou a chorar. Corremos para a barraca. Ficamos o restante da madrugada acordados. Quando foi 5h30 da manhã, desmontamos a barraca e arrumamos as coisas no carro para pegarmos em seguida a estrada de volta para casa. No carro, a Júlia mais calma me contou que ela acordou com um barulho estranho em meio à madrugada. O barulho estava ao lado da nossa barraca. Foi quando ela percebeu que era uma pessoa e que na verdade parecia ser uma criança. Segundo a Júlia, ela abriu a barraca, colocou a sua lanterna para fora e confirmou o seu achismo. Sim, era uma criança e estava se distanciando da nossa barraca. A criança parecia estar perdida. Foi quando a Júlia foi na direção da tal criança e colocou a luz da lanterna em sua direção. E para sua surpresa, alguém tocou em suas costas. E quando a Júlia se virou e clareou com a lanterna, ela pôde ver um ser completamente cinza e os seus olhos eram negros.
Era uma espécie de ser humano, porém diferente. Foi quando ela gritou e acabou ficando sem os movimentos das pernas e braços. Eu fiquei muito assustado com todo o ocorrido. Depois deste dia, eu nunca mais tive coragem de acampar. Eu passei a acreditar de uma forma geral que não existe apenas a nossa vida aqui nesta terra. Hoje, eu passei a acreditar da pior forma que além de nós, temos também outros habitantes, que eu não sei dizer se estes seres são espirituais ou se são seres encarnados que vivem perambulando nesta terra, no qual muitos mistérios ainda existem e que ninguém sabe explicar. Em junho de 2012, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, a minha mãe precisou viajar para São Paulo. Então ficou eu, meu irmão gêmeo e o meu pai em casa. Éramos apenas nós 4 na casa, mas como a minha mãe estava viajando, ficou apenas nós 3. Morávamos em uma roça em Montes Claros, Minas Gerais. E certa vez, em uma noite, lembro-me que era uma quinta-feira à noite, e do nada começamos a ouvir um som, como se tivesse algum animal se arrastando na garagem. A garagem ficava ao lado do quarto, no qual eu e meu irmão dividíamos. Na hora eu pensei que fosse um cachorro. Então eu abri a janela do nosso quarto para ver o que é que estava fazendo aquele barulho. E não consegui visualizar nada de anormal. O barulho tinha cessado. Então fechei novamente a janela do nosso quarto e poucos segundos depois, aquele mesmo barulho começou. Aquele som de algo se arrastando. Então eu abri a janela pela segunda vez. E desta vez eu olhei para fora, com a intenção de descobrir logo de uma vez por todas o que estava gerando aquele som estranho. Fiquei com a janela aberta por mais um tempo e percebi uma coisa, que assim que eu abri a janela, o som instantaneamente acabava, e quando eu voltava a me deitar, aquele mesmo som começava. Então comentei com o meu pai, e o mesmo me falou: "Ô Giga, isso não é cachorro não, meu filho." Eu estava meio que desconfiado daquilo. Então meu irmão se levantou de sua cama para saber o que estava acontecendo, pois o barulho de abrir e fechar a janela, junto do barulho de algo se arrastando, o fez perder o sono. Eu aproveitei em que todos estavam acordados e rapidamente peguei a lanterna e fui abrir a porta da sala para olhar o que era. Mas o meu pai gritou e disse: "Não abra esta porta, pelo amor de Deus." Eu fiquei bem intrigado com aquilo e eu questionei o porquê de não abrir a porta da sala. Então, papai nos explicou que quando se trata de algo que a gente não conhece, e principalmente se for algo sobrenatural, não se deve ir olhar, pois aquilo pode nos trazer muitos danos à nossa vida. Eu e o meu irmão ficamos insistindo para o nosso pai nos deixar ir ver o que era aquilo. Lembro-me bem do meu pai dizendo: "Podem ir olhar se quiserem, mas depois que aparecer neguinho sendo assombrado, não me vem falar que não avisei." Então apagamos as luzes como sempre fazíamos antes para dormir. Na verdade, todas as luzes da casa eram apagadas e voltamos a deitar. Mas por incrível que pareça, apenas quando encostei a minha cabeça no travesseiro para dormir, é que começava o barulho de algo se arrastando novamente. Então, o barulho se tornou mais intenso e pior, pois além do barulho de algo se arrastando, havia também um barulho de pá sendo batida contra algum galão. Aquele barulho foi se prolongando por um bom tempo, e logo percebemos que não iria dar para dormir daquele jeito. O nosso pai, vendo toda aquela situação embaraçosa, nos pediu para que fôssemos para o quarto dele.
Feito isso, o barulho parou e aos poucos fomos pegando no sono, até que felizmente conseguimos dormir. Quando foi no dia seguinte, eu fui até a garagem e não havia nada lá. A única coisa que tinha lá perto era uma pá e um galãozinho com alguns entulhos. Então eu peguei a pá e comecei a bater no galão e vi que reproduzia exatamente o mesmo barulho da noite anterior. Então eu peguei tanto a pá quanto o galãozinho e guardei ambos em um quartinho de ferramentas que tinha lá no fundo da nossa casa. Isso foi uma sexta-feira e quando chegou a noite e na hora de irmos dormir, aquele mesmo barulho da noite anterior havia começado do mesmo jeito. O barulho era de arrastar, porém desta vez o barulho de batida era como se fosse de uma madeira em uma lata de tinta vazia. Era igualzinho. Eu e o meu irmão então começamos a perguntar quem era e o que queria, mas só se respondia batendo mais rápido. Logo já percebemos que era igual à noite anterior, que se ficássemos ali não conseguiríamos dormir. Então meu pai falou que fôssemos para o quarto dele antes que a coisa piorasse, repetindo assim o pedido do nosso pai da noite anterior, com que tivéssemos uma boa noite de sono. Chegando no dia seguinte, já no sábado, meu pai nos disse assim, logo pela manhã: essa noite vamos trazer as camas de vocês para o meu quarto, pois vocês irão dormir aqui, pois esta coisa só faz barulho quando vocês estão no quarto de vocês. E se por acaso o barulho começar com vocês aqui no meu quarto, nós três tentaremos ver o que é que está fazendo esse barulho. Ficamos um pouco assustados, pois na verdade eu estava ficando com um pouco de medo. E por incrível que pareça, quando deitamos direto no quarto do nosso pai, não aconteceu nada, não houve barulho algum. Então ficamos dormindo no quarto do nosso pai junto dele, até que minha mãe chegasse. Depois que ela chegou, fomos dormir no nosso quarto e nunca mais se ouviu barulho algum na garagem. Hoje eu já tenho 22 anos, ou seja, já se passaram 9 anos e eu me lembro perfeitamente disso, como se fosse esses dias. E se fosse hoje, eu iria olhar o que era aquilo. Algumas vezes passamos por certas situações que preferimos omitir para não ser visto como um louco ou mentiroso, pois quem passa por uma experiência sobrenatural sabe que é mais difícil do que enfrentar aquele medo é a descrença das pessoas. Vou me identificar apenas como Bill. Eu moro em Muriaé, no estado de Minas Gerais, e trabalho com transporte alternativo de passageiros. Depois de muito tempo dirigindo para outras pessoas, consegui realizar o meu sonho. Fiz um financiamento e comprei uma Sprinter, e com ela sustento a minha família fazendo fretes para excursões e até mesmo viagens de média distância. No ano de 2012, um pessoal que mora em Visconde do Rio Branco entrou em contato comigo para levá-los até a cidade do Rio de Janeiro. Pelo que foi combinado, eu só precisava levar e deixá-los, pois eles passariam uns dias na cidade. E no dia 6 de setembro, em uma quinta-feira, parti da minha cidade. Eram umas 10 horas da manhã, e quando foi aproximadamente meio-dia, cheguei em Visconde do Rio Branco. Fui direto para o local que tinha sido combinado. Alguns já se encontravam me esperando, e outros foram chegando aos poucos, e rapidamente todos já estavam prontos para a viagem. Quando deu meio-dia, eles entraram no carro e depois de se acomodarem, saímos com destino à cidade do Rio de Janeiro. A viagem foi bem tranquila. Eu preferi ir um pouco devagar. E quando foi cerca de 7 horas da noite,
chegamos ao nosso destino. Então eles desembarcaram, eu me despedi de todos eles. Em seguida, eu fiz a viagem de retorno para Muriaé. Logo na saída, parei em um posto de combustível para abastecer o carro e fazer um lanche bem rápido, pois no outro dia já havia uma outra lotação para levar alguns amigos para Porciúncula. Depois de viajar por mais da metade do trajeto, inclusive eu já tinha saído do estado do Rio de Janeiro, eu já tinha entrado em Minas Gerais. Porém, o trecho entre Além Paraíba e Leopoldina, nas imediações da estrada de acesso a Santo Antônio do Aventureiro, um caminhão que vinha no sentido contrário passou por mim com a luz bem alta, que me deixou completamente cego. Sem enxergar nada, eu por pouco não capotei o carro. Diminuí muito a velocidade por questão de segurança. Foi quando eu vi mais à frente uma luz acesa no lado da estrada. E quando eu cheguei perto, eu descobri que haviam algumas pessoas paradas em frente, o que parecia ser a entrada de uma fazenda, e pelo jeito estavam esperando alguma lotação ou ônibus. Reduzi ainda mais a velocidade e logo de cara percebi que não seria um assalto, pois no grupo eu havia identificado crianças e um cavalo que estava amarrado em uma estaca. Havia também uma lamparina a gás que estava pendurada em uma árvore ao lado da porteira. Pelo horário, eu achei muito estranho eles estarem ali, pois mesmo assim, encostei o carro onde eles se encontravam e perguntei para onde eles estavam indo. Foi então que um homem se aproximou e me disse que eles queriam ir para uma fazenda que fica depois de Angostura, em um distrito de Além Paraíba, que se localizava ali perto. Eu olhei bem e contei rapidamente. Eram 4 crianças, 2 casais mais jovens do que eu cheguei a imaginar que fossem os pais das crianças, 2 garotas que deveriam ter uns 15 anos mais ou menos e um casal de idosos. Perguntei se todos ali iriam para Angostura. Porém, um homem me disse que eles seriam apenas 10, pois os pais ficariam na fazenda. Do local até Angostura seriam apenas alguns quilômetros, que seria um dinheiro a mais que ajudaria a pagar as despesas do carro. E por isso, combinei de levá-los. Eu desci do carro, abri a porta e eles começaram a entrar. Depois que todos entraram no carro, eu dei a partida. E quando fui sair, percebi que o cavalo e o casal de idosos já não se encontravam mais no local. Eu também não enxerguei mais a luz da lamparina. Na hora me deu um arrepio, mas eu deixei para lá. Durante os poucos quilômetros, eu liguei um rádio e tentei puxar conversa. Mas o homem que foi na frente comigo só respondia o que eu perguntava. Logo vi que ele era um homem de pouca conversa. E por isso, resolvi apenas dirigir o restante do trajeto. Fiquei mais calado e rapidamente chegamos em Angostura. Perguntei onde eles ficariam, porém o homem me disse que queria ficar mais à frente. E assim eu fiz, e segui por uma estrada de terra batida sem iluminação e por sinal bem apertada. Ainda bem que não era esburacada. Após uns 20 minutos, o homem me disse para parar, e quando eu olhei, estava em minha frente uma porteira, que parecia ser de um sítio ou uma fazenda. Parei o carro e desci para abrir a porta, mas eis a minha surpresa, para não dizer pânico. Quando eu abri a porta, não havia ninguém lá dentro do carro. Na hora eu fiquei surpreso. Olhei para o banco do carona, que também não havia ninguém. Todas aquelas pessoas simplesmente desapareceram, como se nunca estivessem ali. Na hora, eu não sabia se chorava, se corria, se ficava, se entrava no carro para ir embora. Simplesmente eu fiquei desnorteado, sem saber o que fazer. Foi então que eu ouvi um latido de cachorro. E quando eu olhei, eu vi uma casa do outro lado da porteira.
Na hora do medo e desespero, eu passei pela porteira e saí correndo em direção à casa, gritando e pedindo ajuda. Quando eu cheguei à frente da porta, uma luz se acendeu e com pouco tempo saiu um senhor de mais ou menos 60 anos de idade. Ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu pedi um pouco d'água e ele me mandou entrar. Depois ele foi até a cozinha e me trouxe um copo d'água. E depois que eu fiquei mais calmo, eu acabei conseguindo falar com ele o que havia acontecido comigo naquela noite. Pelo jeito ele acreditou em tudo que eu havia dito, ou pelo menos fingiu muito bem. Ele me disse que essas coisas de vez em quando acontecem mesmo, e por isso ele acharia melhor eu passar a noite em sua casa, para que no dia seguinte eu pudesse seguir viagem mais tranquilo. Em seguida, uma senhora que aparentava ter a mesma idade do homem se juntou conosco e começou a conversar comigo, tentando me tranquilizar. Eu não sei o motivo, mas eu me senti bem seguro na presença dos dois. A casa deles também exalava um cheiro bem suave, que não tem como explicar, e durante a nossa conversa, um homem me disse que ele era médico. Ele se levantou e voltou com um medicamento e falou que me ajudaria a dormir tranquilamente. Por incrível que pareça, eu simplesmente tomei o remédio sem questionar. Era como que se eu estivesse diante de alguém que eu confiava. Ele se aproximou de mim e pediu para que eu me deitasse no sofá. Ele começou a passar as suas mãos sobre o meu corpo, porém sem tocá-lo, e quando chegou no abdômen, ele me disse: garoto, você deveria melhorar o seu fígado." Como ele soube disso? Apenas passando a mão sobre mim, como se fosse sentindo a minha energia. Eu não faço a menor ideia, mas em todo caso, eu falei que quando voltasse para a minha casa, eu iria procurar um médico imediatamente. A mulher dele me trouxe um lençol, então me acomodei no sofá da sala e aos poucos eu fui adormecendo. O que aconteceu daí por diante também não teve explicação, pois eu senti a mão do homem sobre a minha barriga e a sensação era que eu estava anestesiado. Eu senti um calor vindo das mãos dele. Realmente, estava muito quente, porém aquele calor todo não me causava dor alguma. Depois de alguns minutos, ele se despediu e me deixou no sofá da sala. Aos poucos tudo foi ficando estranho, até que de repente eu escuto alguém me chamando. "Amigo, bom dia. Você está bem?" Quando eu abri os meus olhos, eu vi que eu estava sentado no banco, debruçado sobre o volante do carro. E quando eu olhei em volta, eu estava no pátio de um posto de combustível na cidade de Laranjal, na cidade vizinha de Muriaé. Foi então que eu perguntei o nome do rapaz que havia me acordado. Ele falou que se chamava Pedro e ele era frentista no posto. Acordei bem realmente. Eu estava quase que em casa e não me lembrava de nada. Eu não fazia a menor ideia de como fui parar ali. Eu não disse nada do ocorrido para ele. Em seguida, eu senti um arrepio e comecei a suar frio, tanto que ele percebeu que havia alguma coisa de errado comigo. O mesmo perguntou se eu estava passando mal. Eu disse que não, que estava tudo bem comigo. Eu saí do meu veículo e fui até a lanchonete tomar um pouco de café. Depois eu fui para minha cidade. E ao chegar em casa, eu vi a minha esposa morrendo de preocupação. Eu fiquei na dúvida se deveria ou não contar para ela o ocorrido. Mas eu fiquei com muito medo dela não acreditar e achar que eu estivesse ficando maluco. Por isso eu preferi dizer que estava cansado e que eu havia parado em um posto de combustível para dormir. Ela não questionou o que eu havia falado e pelo seu semblante, ela acreditou perfeitamente na minha desculpa. Em seguida eu liguei para o meu cunhado e pedi para que o mesmo levasse o pessoal na excursão, pois eu tiraria o resto do dia para descansar. Após o telefonema, a minha vista começou a escurecer e quando eu acordei, eu estava dentro de um hospital ao lado da minha mulher. Eu fiquei bem assustado com tudo aquilo.
Eu perguntei para ela o que havia acontecido e, segundo ela, eu havia desmaiado do nada. Então eu tive que fazer alguns exames dentro do hospital, pois no resultado eu não tinha nenhum problema de saúde. Apenas um médico que me perguntou onde eu havia feito aquela cirurgia. Eu achei estranho e falei que eu nunca havia feito alguma cirurgia. O médico olhou para mim desconfiado e disse: como assim, cara? Como que você não fez cirurgia? Lógico que você fez. O médico ficou olhando para mim sem entender muita coisa e falou para mim que em todo caso eu teria que ficar mais aquela noite internado para que no outro dia eu fizesse mais exames e depois sim que eu poderia receber alta. Durante a noite eu acordei e vi minha esposa dormindo na poltrona ao meu lado. Não sei a hora exata, porém um médico idoso entrou no meu quarto e falou que iria me examinar. O estranho foi que ele me chamou pelo meu apelido. O estranho é que eu comecei a sentir o mesmo cheiro no qual eu havia sentido dentro da casa dos idosos na noite anterior. O médico não tinha aparelho, apenas me apalpou, depois esfregou uma mão na outra e colocou sobre a minha barriga. Em seguida falou que eu estava bem. No outro dia, bem cedo, uma enfermeira apareceu por lá e me levou para realizar alguns exames. Graças a Deus não encontraram nada de errado. No mês seguinte, eu fui tentar encontrar tal casa. Rodei o dia inteiro e acabei não encontrando nada. Nem mesmo a estrada eu consegui reconhecer. E depois desse acontecimento, eu mudei a minha maneira de enxergar o mundo. Muitas perguntas ficaram sem respostas. E para ser honesto, não faço questão alguma de descobrir, pois eu sei o que havia acontecido. E isso já me basta, pois o mais impressionante foi como eu consegui chegar até o posto, sem causar um acidente. E quem eram as pessoas que entraram no meu carro? Bom, são dúvidas que eu sei que eu nunca terei respostas. Obrigado a todos por escutar esse relato e tenham uma ótima noite. Boa noite, o meu nome é Rondinei, sou do Mato Grosso e tenho 52 anos. Isso aconteceu quando tinha 7 anos de idade e o meu irmão 5. Ramon nunca se assustou com o escuro ou filmes de terror. Eu tinha tentado lhe assustar por diversas vezes e falhado em todas, até mesmo assustá-lo, esperando em uma esquina e pulando para fora enquanto ele passava. Ele até ria quando eu fazia isso. Era estranho ele não se assustar. Mudamos da cidade para o campo no início de 1977. O pai nos comprou uma casa no sítio. Ele tinha conseguido ganhar a vida com ações comerciais através de combinações de negócios. Esta carreira dele foi algo que me confundiu terrivelmente naquela idade, mas eu estava feliz por podermos nos mudar para um lugar maior e mais aberto. Adorei rolar pelas gramas e sentir aquele ar puro e ter um contato maior com a natureza. No entanto, a mãe não gostou da parte que eu voltava para dentro de casa com gramas mortas. O meu irmão Ramon gostava de escalar árvores, e essa era uma das coisas que ele mais tinha coragem. Aliás, ele tinha muito mais coragem do que eu. No meu caso, eu tinha medo de cair se tentasse escalar algo muito alto. Então eu apenas o observava e me certificava de que ele não iria cair. Os primeiros meses na nova casa foram excelentes. Então veio o inverno e tudo mudou. Ramon começou a agir de forma estranha e diferente. Ele acordava de manhã muito cansado, enquanto ele normalmente estaria bem e acordado. Eu também notei que ele fez questão de ficar mais perto da nossa casa, nas nossas novas aventuras. Eu cheguei a achar que ele não gostava mais de se aventurar em lugares altos. Eu notei que ele tinha medo até de ir para a cama sozinho. Eu percebi que ele estava com medo do escuro da noite. Na época, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meu irmão. Porém, uma coisa eu tinha certeza: ele estava muito estranho. Ele havia mudado para um garoto tão reservado e quieto que temia até o inverno e a noite. Eu testemunhei a sua condição piorar. A minha mãe e o meu pai estavam preocupados em tentar mudar sua dieta.
pensando que talvez ele não estivesse recebendo vitamina D ou cálcio, ou algo parecido. Idas ao médico e exames de sangue revelaram que ele estava perfeitamente bem, pelo menos fisicamente, pois algo estava acontecendo era na cabeça do meu irmão. Eu lhe perguntava repetidamente: o que está acontecendo? Você não quer subir mais em árvores? Ele apenas abanava a cabeça. Lembro-me de perguntar se ele estava com medo de alguma coisa. Ele acenava bem com a cabeça o que era, mas depois abanava a cabeça e dizia nada. Durante este período, eu perguntei à minha mãe e ao meu pai se eu e o Ramon poderíamos trocar de quarto. Esta foi uma ideia que eu tive por um tempo, sem contar que eu não gostava muito da localização do meu quarto, que ficava mais longe do banheiro do que o quarto do Ramon. Eu tinha uma bexiga mais ativa do que a dele, sem contar que a minha janela não havia muito para olhar, exceto para um grande campo vazio e com nuvens. Mas se eu tivesse a escolha, lógico, eu preferia olhar para um bosque, pois é a visão do quarto do Ramon. A minha mãe aceitou a troca e me disse: só se você e o seu irmão concordarem. O Ramon estava assistindo TV no sofá e eu falei para ele que a mãe disse que poderíamos trocar de quarto. Quer pelo menos tentar por um tempo? E a sua expressão passou de um tédio para uma surpresa. Ele balançou a cabeça e depois parou para pensar. Então começou a acenar com a cabeça lentamente, confirmando que aceitaria a troca. A mãe olhou para trás e perguntou ao meu irmão: então vocês aceitaram, é isso? Mas não movimentem nenhum móvel. Vocês podem trocar lençóis e cobertores. Só não troque a cama de lugar. Eu e o Ramon fomos juntos para o nosso quarto. Trocamos algumas coisas menores, mas por alguma razão, o tempo todo o Ramon parecia triste, como se ele se arrependesse de sua escolha. Perguntei-lhe várias vezes: Ramon, você tem certeza que você quer trocar? Ele confirmou que sim. Eu tinha certeza que ele estava feliz com a mudança, porque fui dormir cedo, quase animado para ir dormir no seu novo quarto. Depois de algumas horas brincando com carros e bonecos de homens do exército, mamãe e papai me disseram que era hora de eu ir dormir também. Então eu fui pelo corredor, primeiro espreitando tranquilamente o novo quarto do Ramon, ou o meu antigo quarto. Ele estava dormindo na cama e até roncando, e isso me deixou feliz em vê-lo dormir bem. Talvez pela manhã, sentindo-se bem por eu ter feito a troca com ele, eu fui para o meu quarto novo e em seguida eu fui para as minhas cobertas. Virei-me para o meu lado esquerdo e meio que olhei para fora da janela para ter uma ideia da minha nova visão, já que as janelas do meu quarto e a do Ramon não tinham cortinas ou persianas. A mãe tentou colocar cortinas e persianas em nossas janelas, mas me lembro bem de pedi-la para não colocar a cortina, pois eu preferia ter a visão do lado de fora, quando ela me lembrou que eu posso simplesmente abrir as cortinas e persianas. Eu fiquei firme com as minhas palavras. Eu disse que eu não preferia e que a janela não tivesse as mesmas. E sendo meu irmão mais novo, Ramon concordou comigo, dizendo que não queria também. Por isso não havia persianas ou cortinas em nossos quartos. Naquela noite de lua cheia, a luz estava tão grande e clara que clareava as árvores próximas à nossa casa. Dava para ver as árvores e galhos balançando ao vento. Eu só olhava para as folhagens noturnas, até adormecer por um tempo. Lembro-me de acordar em meia-noite com um barulho. Felizmente eu não tinha me despertado na escuridão total, porque, como eu disse, a luz lá de fora era brilhante o suficiente para clarear o meu quarto. Então, eu voltei para o meu lado esquerdo, a minha posição favorita para dormir. Quando eu olhei pela janela novamente, havia algo olhando para dentro do meu quarto. Era tão desconcertante e assustador que eu não conseguia respirar. Os meus olhos também se abriram. Eu olhei para ele e ele me olhou de volta. Era como um cachorro. Era alto, com suas duas patas dianteiras sobre a janela, que pareciam muito como grandes mãos com grandes garras. Eu vi pelos cinzentos e escuros cobrindo um longo focinho,
terminando em um nariz preto e brilhante. Ele me encarou por vários segundos, antes de começar a se mover. Vi suas mãos de patas se moverem em direção às bordas do peitoral da janela. Eu ouvi a janela tremer. Eu percebi, em puro terror, que aquela coisa estava tentando abrir a minha janela. Apesar que eu não queria gritar, apesar de querer pular e correr para o quarto dos meus pais, eu não poderia apenas ficar ali deitado, paralisado, vendo esta coisa, tentando abrir a janela do lado de fora por vários minutos. E para o meu alívio, ele simplesmente desistiu depois de um certo tempo. E para o meu horror, eu pude ouvir seus pesados passos, enquanto o mesmo caminhava como um ser humano. Quando aquela criatura se foi, eu não conseguia mais ouvir os seus passos. Saí da minha cama e corri para o quarto do meu irmão Ramon. Eu tentei ficar quieto, mas eu estava em pânico. Abri sua porta e fui para sua cama, deitar ao seu lado. Virei-me para ele. Foi quando eu fiquei surpreso. Eu vi que o meu irmão estava bem desperto, com os seus olhos cheios de lágrimas. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, o Ramon me disse: me desculpe, por favor, me desculpe. Por eu estar confuso, eu não entendi por um momento, mas então eu percebi o porquê que ele estava se desculpando. Eu vi que o motivo de uma mudança repentina, o seu medo súbito das coisas, é que ele havia sido visitado pelaquela criatura em sua janela, desde o início do inverno. Eu entendi agora que ele se sentia culpado a princípio. Ele não queria que eu fosse para o seu quarto, mas a ideia de dormir melhor e não ter que ficar aterrorizado havia falado mais alto para ele. Eu não o culpei, nem um pouco. Eu sabia que o meu irmão não estava tentando me fazer o mal. No dia seguinte, tanto eu quanto meu irmão estávamos na mesma situação e tivemos que fazer algo com urgência, pois eu sabia que os nossos pais não iriam acreditar na nossa história. E, no entanto, eu tive um plano. Eu falei para o meu irmão que meu pai odiava aranhas e que eu havia encontrado as maiores aranhas que eu pude encontrar e as mantive em frascos durante todo o dia, pois eu iria usá-las no nosso pai. Falei para o meu irmão não se preocupar, elas não eram venenosas. Quando chegou a noite, mais precisamente na hora de colocá-las na cama da minha mãe e do meu pai, eu me assegurei de que uma das aranhas estivesse em cima do meu pai. Eu havia arrumado um jeito de acordá-lo. Eu havia ligado um rádio velho que tinha em seu quarto. Em segundos, ele acordou com o som alto do rádio. E pouco tempo depois ele gritou, pois haviam muitas aranhas sobre ele na cama. Ele disse para minha mãe que não dormiria ali naquela noite. Ele pegou um cobertor e seguiu para o sofá. Me senti muito mal com toda aquela situação, mas isso me levou à parte 2 do meu plano. Esperei por cerca de 10 a 15 minutos para ter a certeza de que ele estava dormindo. Então eu coloquei a última aranha que eu tinha em seu rosto. A aranha o acordou e em meu quarto eu escutei o seu grito novamente. A pobre aranha provavelmente havia se tornado um sacrifício, mas um sacrifício necessário para se fazer. Eu fingi que estava dormindo. O meu pai foi até o quarto onde eu estava. Ele balançou o meu ombro e quando eu abri os meus olhos em sua direção, o mesmo me perguntou se eu poderia deixá-lo dormir em minha cama. Ele me pediu para que eu fosse dormir com o Ramon. Eu andei pelo corredor até o quarto do Ramon, que estava acordado me esperando. Entrei sorridente e disse: funcionou, maninho. Nos cobrimos com as cobertas e esperamos, porém acabamos adormecendo. No dia seguinte, fomos acordados bem cedo pelos nossos pais. Eles estavam andando rápido, mal se falavam entre eles. Eles estavam colocando todas as nossas roupas na sacola. E quando chegamos ao carro, havia um monte de sacos embalados na parte de trás. O pai estava armado, algo que eu nunca havia visto antes. E mais tarde chegamos em um hotel. O meu irmão e eu perguntamos aos nossos pais o que havia acontecido e por que nós não estávamos em casa, apesar de nós dois já sabermos o porquê que nossos pais haviam saído.
Nossos pais mentiram e disseram que havia uma infestação de aranha. Quando eu olhei para o meu pai, eu sabia que era algo muito mais sério, que os forçariam a sair de casa. Com certeza o pai tinha visto algo pior que o assustou, e pela vida de nossa família, eu sabia que tanto ele quanto a minha mãe preferiam se mudar para um novo lugar. Anos se passaram. Eu e meu irmão havíamos nos tornado adultos. Então eu perguntei ao meu pai: Pai, por que você nos acordou em meio da noite para nos retirar de casa tão estranhamente naquela época? Você amava aquela casa. Ele se inclinou para a frente, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: não vai me dizer que foi pelas aranhas. Eu sei que não foi só isso. Então eu o pressionei, pois eu queria ouvir de sua boca: Pai, você também viu na janela aquela coisa que parecia um cão que andava como um ser humano. Ele tentou entrar pela sua janela também, não tentou? Os seus olhos se abriram, assim como os da minha mãe. E rapidamente ele me perguntou: vocês sabiam? Eu disse que sim. Inclusive o Ramon mudou seu comportamento tão repentinamente naquela época porque ele estava com medo daquela coisa. Com isso eu tive a confirmação de que o que vivemos era real e que o nosso estilo de vida, que era viver em uma casa sozinho em meio do nada, próximo a um bosque, não foi legal, pois muitas coisas que se dizem ser lendas, na verdade elas estão ali, só esperando a oportunidade de aparecer, deixando assim uma marca traumática na vida de quem presenciou. Boa noite, o meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo, mais precisamente do bairro da Moca. Eu irei compartilhar algo que aconteceu comigo na festa de virada de ano em Cabo Frio, Rio de Janeiro, na Praia do Forte. Isso foi em 2007. Eu sempre gostei de praia. Eu tinha um sonho de conhecer a região dos lagos no Rio de Janeiro, por causa das lindas praias que lá existem. Foi então que eu reuni um grupo de amigos um ano antes. Na verdade, éramos 5 amigos contando comigo. Nesta época, éramos todos solteiros com uma média de idade entre 25 a 30 anos. Quando chegou no dia 26 de dezembro de 2006, saímos então de São Paulo com destino à região dos Lagos, Rio de Janeiro. Fizemos umas 8 horas de viagem, pois perdemos muito tempo na estrada devido a um terrível acidente que havia acontecido, onde uma família inteira acabou falecendo ao bater de frente com um ônibus de turismo. Aquilo foi terrível, ver aquelas imagens daquela família toda no meio das ferragens do carro, pessoas passando mal no ônibus. Foi algo que mexeu muito com a minha cabeça. Apesar de toda a imagem na minha cabeça daquele acidente, pois o que eu vou contar para vocês agora, para mim foi muito pior, que me deixou totalmente traumatizado. Ao chegarmos na cidade de Cabo Frio, ficamos em uma casa no qual havíamos alugado meses antes para o Réveillon. A casa ficava no bairro do Braga. Era uma casa bem simples, porém muito boa. Fomos no mercado, compramos muito miojo para a ressaca do dia seguinte, muita bebida e carne para fazermos um churrasco nos dias que antecederam a virada do ano. Eu me lembro muito bem que nestes dias, mal acordávamos, já corríamos para a praia e à noite íamos para a orla da Praia do Forte. Aquela foi uma das melhores fases da minha vida. 2 dias em que estávamos em Cabo Frio, acabamos conhecendo 4 garotas. Elas eram amigas e estavam em Cabo Frio para também passar o Réveillon. Elas estavam em um grupo bem grande, constituído das famílias delas. Conversamos bastante, elas eram bem legais e tinham uma faixa de idade entre 23 a 25 anos. Elas eram do Rio de Janeiro, capital. Neste tempo de conversa, os meus amigos acabaram formando casais com elas e eu acabei sobrando. Faz parte, né? Nem todas as vezes nos damos bem. Porém, eles ficaram como namorados nos dias seguintes. Elas iam para a nossa casa
e ficavam com a gente bebendo e fazendo churrasco. Elas eram bem legais, diga-se de passagem. Foi então que em uma dessas resenhas eu acabei descobrindo que elas faziam parte de um grupo de Umbanda. Na verdade eu não liguei, pois eu nunca fui apegado à religião. Já os meus outros amigos acabaram ficando meio que cismados. Por mais que eles não tivessem religião, o motivo era porque a família deles eram de evangélicos. Então, querendo ou não, eles já tinham uma preferência religiosa, apesar de haver muito preconceito com religiões africanas. Enfim, quando chegou no domingo ou na segunda, eu não me lembro direito, eu sei que foi na véspera de Réveillon. Elas foram lá para a nossa casa. Eram mais 11 horas da manhã. Porém, a Débora, que era uma das meninas, me perguntou se ela poderia me ajudar a arrumar uma companhia na noite de Réveillon. Falando no português claro, me ajudar a desencalhar. Eu ri na hora e acabei aceitando, pois em minha cabeça ela poderia ter alguma amiga para me apresentar. Foi então que ela fez uma preparação em um dos quartos da nossa casa. Quando eu vi aquilo, me deu vontade de rir na hora, pois eu não acreditava nestas coisas espirituais. Ao contrário dos meus amigos, que na hora eles ficaram olhando com uma cara de reprovação. Eu acho que o nome era amarração amorosa, eu não me lembro direito. Foi então que ela fez uma preparação em um dos quartos da nossa casa. Quando eu vi aquilo, me deu vontade de rir na hora, pois eu não acreditava nestas coisas espirituais. Ao contrário dos meus amigos, que na hora eles ficaram olhando com uma cara de reprovação. Eu acho que o nome era amarração amorosa, eu não me lembro direito. Pessoal, eu quero deixar bem claro que eu não entendo desse lado espiritual, tá? Se por acaso tiver alguém que conheça esse assunto e quiser comentar abaixo do vídeo, fique à vontade. Eu sou completamente ignorante relacionado a esse mundo espiritual, tá? Só estou informando para vocês o que foi feito para mim. Isso aí já tem para mais de 10 anos, então eu não me recordo direito. Bom, quando acabou toda aquela preparação, a Débora me falou que com certeza na virada do ano eu iria conhecer uma mulher especial. Após ouvir aquilo eu fiquei super feliz, por mais que eu não desse muitos créditos a essas coisas assim de rezas, de visão. Mas enfim, naquela situação eu estava me apegando a qualquer coisa, pois desde o dia que eu havia chegado em Cabo Frio eu não havia me relacionado com ninguém. Agradeci a Débora e fiquei na expectativa. Porém, quando chegou a noite, elas apareceram na nossa casa e fomos para a orla de Cabo Frio. Chegamos lá, eram mais 11 horas da noite. Estava tudo indo muito bem. Na verdade, estava sendo uma noite mágica para mim. Havíamos levado um cooler cheio de cerveja e também levamos a vodka com energético, pois as meninas gostavam demais. Enfim, apreciamos a queima de fogos, curtimos o momento e fomos para a beira da praia pularmos as ondas, tudo a pedido das meninas. Em seguida elas acenderam umas velas e colocaram umas flores no mar para Iemanjá e outras coisas no qual eu também não me lembro. Eu sei que elas fizeram todo um ritual naquele momento e até então, até aquele exato momento, eu não havia conhecido ninguém. Voltamos para onde nós estávamos e continuamos a beber. Cheguei a um ponto que eu comecei a beber vodka com energético. Foi então que eu acabei ficando bem bêbado, assim como todos os presentes também estavam. E por eu ter ficado bêbado, esse foi o meu erro. Fala aí, eu pessoal, comecei a falar para a Débora que a reza dela não havia surtido efeito entidade na e madrugada. que havia sido uma perda de tempo ter ficado todo aquele tempo com ela fazendo aquelas palhaçadas. As meninas, ao ouvirem o que eu estava falando, me disseram: olha, é melhor você calar a boca, pois você não conhece nada e não sabe de nada. É só o papo que eu estou dando para você. Enfim, tivemos uma pequena discussão. Foi aí que eu decidi deixá-los para trás e fui à caça. Eu estava querendo arrumar alguma companhia. Rodei tudo e nada. E a única coisa que eu havia conseguido era as vontades de urinar devido ao excesso de cerveja que eu havia consumido. Então eu fui caminhando para um lugar mais afastado para poder me aliviar. Pessoal, por eu estar bem bêbado, eu não me lembro por que eu me distanciei bastante do povo.
Eu estava em um lugar bem deserto e com pouca iluminação na praia. Então eu decidi ir para a beira e comecei a urinar ali mesmo. Foi então que, quando eu olhei para a minha direita, havia uma mulher a mais ou menos 10 metros de mim. Ela estava me olhando fixamente. Na hora eu levei um baita susto, pois não havia ninguém ali quando eu fui urinar. Foi então que eu me recompus e a desejei um feliz ano novo. Ela apenas acenou a sua cabeça em um sinal de positivo, porém continuou me encarando. Foi então que eu me aproximei dela e perguntei o seu nome. Ela me respondeu dizendo que o seu nome era Padilha. Na hora eu achei um nome bem diferente, pois eu não havia ligado também, pois a beleza dela era contagiante. Ela era bem branca, com cabelos longos e negros, com um corpo maravilhoso. Ela aparentava até ser mais velha do que eu, pois ela era linda demais. Enfim, eu não me lembro desenrolar do assunto, pois acabamos nos beijando e ficamos por ali mesmo. Eu sei que naquela hora parecia que a bebida havia saído da minha cabeça. Pessoal, aquela mulher era perfeita. Eu sei que quando sentamos na beira da praia, ela me deitou no chão e montou em cima de mim e começou a me beijar. Parecia que ela estava querendo algo a mais comigo. Na hora eu fiquei maluco, uma mulher linda daquela se jogando literalmente para cima de mim. Foi então que eu me lembrei da Débora, que a mesma havia feito um ritual. Na verdade, eu não sei o nome que se dá, pois a Débora havia feito algo para eu poder arrumar uma mulher naquela noite. Foi então que eu comentei com ela da coincidência. Eu falei rindo, e para minha surpresa, ela foi no meu pé do ouvido e sussurrou dizendo: "Eu sei, é por isso que eu estou aqui." Pessoal, assim que ela falou aquilo comigo, na hora minha cabeça deu uma bugada e eu acabei afastando aquela mulher. Quando eu olhei para ela, eu levei um susto danado, pois ela não tinha mais face, ela não tinha olhos, ela não tinha boca, não tinha nariz, era liso, era algo liso, não tinha nada. Eu fiquei tão aterrorizado que eu a soltei e saí capengando para o lado. Eu comecei a vomitar, tamanho era o meu nervosismo. Quando eu fui ver, ela já não estava mais ali. O que estava em seu lugar era um homem com uma idade avançada. Ele era negro e forte, e o mesmo dava gargalhadas. A gargalhada daquele velho era muito alta, quase que eu morri de medo. Tamanho foi o meu pavor. Corri demais, completamente atordoado. Foi terrível, parecia que eu ia morrer ali. Eu estava com tanto medo que eu acabei amanhecendo na praia, sem dormir, pois eu não havia achado os meus amigos lá na praia. E também não quis ir para casa, pois eu estava com medo de não encontrar ninguém lá e aparecer aqueles troços brabo de novo para mim. Eu não queria ficar sozinho de jeito nenhum. Pessoal, eu digo para vocês, até hoje quando eu me lembro, eu me arrepio por completo, pois foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Depois que eu encontrei os meus amigos, eu contei tudinho para eles o que havia acontecido comigo. E todos eles ficaram assustados, pois eles acreditaram nisso tudo, pois a família deles eram de evangélicos, ao contrário de mim, que não acreditava em nada daquilo. Já as meninas, perdemos contatos, mas eu não sei se eles falaram para elas, até mesmo que comigo elas ficaram bem chateadas naquela noite. Hoje em dia eu não tenho religião, mas uma coisa eu levei para mim: devemos respeitar a religião dos outros e o mundo espiritual. Abraço a todos e tenham um feliz ano novo.